Às 03h47 hora local, do dia 11 de julho de 2025, no silêncio do Mar Arábico, 17 drones de fabricação iraniana voavam a poucos metros acima da superfície da água. O seu alvo era a Atlas 47. Uma plataforma petrolífera offshore americana, localizada a 112 milhas marítimas da costa dos Emirados Árabes Unidos. Esta instalação estratégica ficou sob fogo durante 4 minutos. Várias explosões abalaram a estrutura, destruindo instantaneamente os tanques de combustível JP-8, os centros de comunicações e os sistemas de controlo. De acordo com a CNN e a Reuters, o ataque ocorreu no momento em que 134 engenheiros e 48 fuzileiros navais do CEAL, Nund de Aula, estavam na plataforma. 17 pessoas ficaram gravemente feridas e 8 morreram. No entanto, a essência do que aconteceu vai muito além de um ataque local à infraestrutura. A Atlas 47 nunca foi apenas uma plataforma de perfuração. Trata-se de um centro de logística estratégica camuflado, que servia mais de 70 aviões furtivos, 3 grupos de porta-aviões e sistemas de combate não tripulados na região do Golfo Pérsico. A plataforma transmitia mais de 6.000 sinais de comando, criptografados todos os dias, garantindo a navegação de drones no Iêmen, na Síria e sobre o Mar Vermelho. A perda do Atlas não é apenas uma falha técnica, é uma brecha na defesa global do EUA. O ataque foi realizado com uma precisão que sugere ajuda externa, em particular nas últimas horas. A atenção dos analistas tem se concentrado na provável participação de grupos proxies, apoiados pelo IRGC Corpo, da Guarda Revolucionária Islâmica, bem como em dados interceptados por satélites que indicam atividade suspeita de transmissores de rádio na província de Sistão e Baluchistão. Durante o ataque, 6 drones foram abatidos pelo sistema Phalanx e por canhões automáticos de 25 mm, mas 11 drones atingiram o alvo. Um deles colidiu com um tanque de alta pressão, contendo mais de 2 milhões de galões de combustível. O segundo destruiu um gerador auxiliar. O terceiro perfurou o contorno blindado da torre de controlo. As chamas atingiram uma altura de 12 metros e a onda de choque destruiu a blindagem. Mas por que agora? Por que precisamente o Atlas 47? Os especialistas associam este incidente aos últimos acontecimentos na política regional. Depois de Donald Trump ter assinado uma diretiva para reforçar drasticamente a presença americana no Estreito de Hormuz, incluindo a expansão da missão do grupo de porta-aviões USS Gerald R. Ford, o conflito entre Washington e Teherão passou a um confronto direto. Além disso, a Der Spiegel e a Al Jazeera informam que há alguns dias, um coordenador iraniano de alto escalão responsável pelo fornecimento de drones foi demitido em Bagdade, o que pode ter sido a gota d'água. O Irã tentou evitar uma escalada em grande escala, desferindo um golpe doloroso, mas não fatal. No entanto, as consequências superaram as expectativas. Os chips de navegação dos drones hipersônicos experimentais dos Inaeos Oichi estavam num compartimento protegido que foi destruído por um drone que voou através do nível 4. O Pentágono declarou imediatamente o alerta de nível Red Breach pela primeira vez desde 2007, quando ocorreu um ataque hacker ao programa F-35. Neste contexto, a Casa Branca não esperou pelos resultados da reunião do Conselho de Segurança Nacional. Às 04h31, foi dada a ordem conhecida como Martelo de Ferro. Ela não estava aberta à discussão. Quais podem ser as consequências se tais tecnologias caírem nas mãos de Teherão? Podem ser transferidas para terceiros países como a Coreia do Norte ou para grupos que atuam na Europa Oriental e em África, onde estão agora as linhas vermelhas e quem se atreverá a ultrapassá-las. Os reatores internacionais permaneceram inativos durante este período. A reunião do Conselho das Nações Unidas foi bem sucedida, mas até agora não tomou nenhuma decisão. Israel reforçou a sua vigilância no norte. A China e a Rússia
Fizeram declarações cautelosas, evitando condenar diretamente o ataque, mas também sem defender abertamente o Irão. A Turquia não se pronunciou. Os acontecimentos no Atlas 47 mostraram a rapidez com que um conflito local pode tornar-se internacional. No contexto da guerra em curso, no norte de Israel, das novas ondas de distúrbios no Iêmen e da instabilidade na fronteira entre o Iraque e a Síria, surge uma questão pertinente. Será que o ataque faz parte de uma campanha mais ampla para desestabilizar a influência americana na região? E se for esse o caso, quem será o próximo alvo? O Atlas 47 é um objeto sobre o qual até mesmo muitos especialistas militares tinham apenas um conhecimento superficial. Oficialmente, trata-se de uma plataforma energética de terceiro nível que atende fluxos offshore na zona do Golfo Pérsico. Na realidade, é um dos pilares fundamentais da presença militar americana no Médio Oriente, uma espécie de coração da logística operacional, onde se cruzam combustível, dados e comando. De acordo com dados obtidos pelo Defense One e pelo Washington Post, a Atlas 47 bombeava mensalmente cerca de 1,7 milhões de galões de combustível de aviação JAP-TD-8. O combustível é o sangue dos bombardeiros estratégicos B-2A caças F-35 e drones MQ-25 Stingray, que patrulham constantemente a zona de conflito. A plataforma garantia o arranque a frio das missões aéreas sem aterragem em porta-aviões, além de transmitir até 6.000 canais de comunicação protegidos por dia, direcionando alvos na Síria, Iêmen, Mar Vermelho e sobre a Arábia Saudita. Foi com o Atlas que as equipas controlaram o enxame de drones, distribuíram coordenadas de satélite e controlaram as zonas de guerra eletrônica. Às 03h47, o sistema de controlo detectou um flash e, em seguida, perdeu a comunicação. Além disso, o algoritmo militar americano parou na região por um curto período. 1 minuto depois, incêndios, explosões, perdas. 18 minutos depois, silêncio total. Nenhum sinal do Atlas. O centro logístico não foi o único alvo do ataque. Isso afetou a estrutura de comando do exército dos EUs na região. 43 voos de combate programados foram cancelados. As rotas de abastecimento foram interrompidas. As comunicações por satélite foram interrompidas. As linhas de comunicação com 3 grupos de ataque de porta-aviões foram temporariamente cegadas. Num contexto de agravamento da situação em Taiwan, agravamento no Sudão e recente sabotagem no oleoduto Transmed entre a Argélia e a Itália, a situação com o Atlas 47 tornou-se crítica. A administração Trump, que até agora defendia a ideia de autonomia energética em zonas de risco, agora se depara com o facto de que foi precisamente a sua política que colocou a logística em zona de risco. De acordo com a agência Político, nos bastidores do Pentágono, foi iniciada uma verificação urgente das vulnerabilidades de instalações semelhantes, 2 plataformas no Golfo de Aden e uma na costa do Bahrein. Se a estratégia iraniana não for apenas uma provocação, mas o início de uma nova fase de guerra assimétrica, todas elas estarão em risco. Mas o mais preocupante foi outro facto: um dos drones atingiu uma instalação protegida de nível 4. É lá que, segundo informações não confirmadas dos serviços secretos americanos, estavam guardados chips de navegação para drones hipersônicos de nova geração. A perda de um único exemplar pode perturbar o equilíbrio tecnológico. Às 04h12 da manhã, o US Cyber Command declarou Red Level Breach, o nível mais alto de alerta. Este é um sinal não só para os militares, mas também para os aliados. Não se trata de uma perda local, mas da possibilidade de fuga de tecnologia comparável em escala ao roubo de segredos do programa F-35 em 2007, que mais tarde foi associado às ações de hackers chineses. Pode-se falar de falha da inteligência. Por que o sistema de alerta precoce não funcionou? Qual é o papel dos contratados privados que mantêm a plataforma? Essas perguntas estão sendo feitas no Congresso. Alguns democratas na Câmara dos Representantes já estão a exigir uma audiência extraordinária com a participação do chefe do Pentágono. Mas
Na Casa Branca, silêncio total. É revelador que a porta-voz do presidente Trump tenha se recusado a comentar, alegando fase operacional em andamento. No entanto, cresce o descontentamento entre os especialistas, é justamente a política de recusa à descentralização das instalações e a concentração de nós estratégicos em mar aberto que os torna vulneráveis. Enquanto isso, em Washington está a ser preparada uma reunião com representantes da OTAN, da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos. O objetivo é discutir opções para reforçar e transferir centros logísticos de importância crítica. A questão não é apenas de segurança, mas também de confiança na capacidade dos Econatai Airways de garantir a estabilidade do fornecimento de energia e a coordenação digital das missões na zona de conflito. E fora dos quartéis generais e gabinetes de análise, há uma dura realidade: o Atlas 47 está em silêncio. E com ele, dezenas de plataformas de combate também se calaram. Talvez pela primeira vez em 20 anos, a infraestrutura militar americana na região não foi apenas atacada, mas interrompida. Neste contexto, uma pergunta é pertinente para todos os observadores, desde analistas militares até cidadãos comuns. Se um ponto crítico pode ser desativado em 4 minutos, quão vulnerável é o resto do mundo? 04:31 da manhã, 11 de julho de 2025. No centro de comando secreto do grupo de porta-aviões do Zelaikui, na zona do Golfo Pérsico, ouviram-se duas palavras: Iron Hammer. Esta ordem não precisava de confirmação. Era uma consequência, não uma decisão. Porque o que aconteceu no Atlas 47 não deixava espaço para a diplomacia, apenas para a força. Em questão de minutos, começou o desdobramento de toda a infraestrutura de ataque americana. O Gerald R. Ford, o navio mais moderno da frota, ativou a plataforma aérea. 4 F-35C Lightning II com armas aladas, AGM-158 e complexos de guerra eletrônica ANASCO 239 levantaram voo. A sua missão: penetrar no espaço aéreo iraniano, destruir os radares locais e preparar o caminho para o ataque principal. Ao mesmo tempo, a partir da ilha de Diego Garcia, no Oceano Índico, sem sinais de rádio e totalmente camuflados, 2 bombardeiros estratégicos B-2A Spirit levantaram voo. Cada um deles tem 2 GBU-57A-B Massive Ordnance Penetrator, as bombas penetrantes não nucleares mais poderosas do arsenal dos Estados Unidos. O seu alvo era o complexo secreto iraniano de produção de drones Shahid Karimi. Além disso, 20 drones MQ-25 Stingray foram incluídos na operação. Eles cumpriam várias tarefas ao mesmo tempo. Forneciam imagens térmicas ao vivo para o quartel-general do CENTCOM, interrompiam as comunicações de rádio da defesa aérea iraniana e criavam condições para a interseção de alvos falsos. A bordo dos contratorpedeiros USS Thomas Hudner e USS Higgins foram ativados lançadores verticais. Em poucos segundos, 24 mísseis de cruzeiro Tomahawk Block Tal foram direcionados para um centro de dados subterrâneo e importantes estações de radar na periferia sul de Yazd. 6 segundos após o lançamento, houve a primeira atualização das coordenadas dos satélites espiões americanos KH-12. 6 segundos depois, a segunda. O processo de ataque foi totalmente automatizado com precisão de milésimos de segundo. A operação foi considerada o ataque furtivo mais rápido da história, depois do ataque a Osama Bin Laden, pelos jornalistas do The Guardian, citando fugas de informação de canais militares europeus. A única diferença é a dimensão. O Iron Hammer foi uma verdadeira demonstração da superioridade tecnológica do século XXI. 05:39 da manhã, hora de Teherão. O céu sobre Yazd parecia calmo, mas naquele momento, a 60 mil pés de altitude, os fantasmas se aproximavam. Os B-2A Spirit permaneceram invisíveis até o último momento. Nenhum dos radares iranianos os detectou.
Os drones MQ-25 disparavam constantemente interferências de rádio, abafando os sinais em dezenas de quilômetros ao redor. Eles também lançavam uma série de iscas térmicas, forçando os sistemas de defesa antiaérea a reagir a alvos falsos. Os sistemas de defesa antiaérea iranianos começaram a disparar aleatoriamente, mas apenas contra fantasmas. 0542. 4 caças F-35C entram na zona de ataque a uma altitude muito baixa. Todas as aeronaves lançam um míssil de cruzeiro, AGM-158. Os alvos são um depósito de combustível, antenas de comunicação, terminais de navegação e uma estação de calibração de UAV. 2 minutos depois, as 0544 bombas B-2 são lançadas de uma altura de 18 mil metros. 2 GBU-57 penetram no solo, perfurando abrigos de concreto de 180 pés. De acordo com a estimativa do Serviço Geológico dos Estados Unidos, o impacto causou um terremoto de 3,8 na escala de Richter, num raio de 20 quilômetros. A explosão causou uma reação em cadeia, tanques de combustível se espalharam, baterias de drones explodiram e um fragmento de asa de 18 pés girou no ar. O incêndio que consumiu todo o edifício foi observado por satélites em tempo real. Tudo isso aconteceu em apenas 12 minutos. No entanto, o ataque ainda não tinha terminado. 12 mísseis Tomahawk adicionais foram enviados para o centro de dados subterrâneo Shahid Karimi, a partir do USS Thomas Hutner. O sistema de controlo dos módulos de IA dos drones, a navegação e a encriptação estavam incluídos nele. Finalmente, a 0604, helicópteros CH-53E transportaram unidades da Marinha do EUA para o local. Em 16 minutos, eles limparam 6 edifícios, prenderam 2 engenheiros iranianos e apreenderam o chip de navegação de um drone experimental. Às 0608, tudo estava terminado. A operação durou 42 minutos, a partir do momento da primeira ordem. Nenhuma solicitação ao Conselho de Segurança da ONU. Nenhum aviso, nenhuma tentativa de diálogo. Apenas poder frio e cirúrgico. O jornal alemão Die Welt, no mesmo dia, chamou o ocorrido de uma nova era de resposta militar, não pelo facto de destruir, mas pelo facto de ameaçar. O Pentágono confirmou isso mais tarde através das palavras do almirante Jack Monroe: "Não respondemos pelo que eles destruíram, respondemos pelo que eles ameaçaram destruir." Mas permanece a pergunta que hoje é feita até mesmo nas capitais aliadas: o que acontecerá se um porta-aviões for atingido se os Estados Unidos responderem ao ataque com uma única plataforma? 610, fumo sobe sobre as ruínas destruídas do complexo Shahed Karimi. Ele não era mais apenas um objeto de infraestrutura militar. Era o centro de gravidade de todo o programa iraniano de drones. A sua perda significa não só a destruição física do equipamento, mas também um colapso estratégico cujas consequências poderão ser sentidas durante anos. De acordo com a Stratfor e o IISS, no complexo eram desenvolvidos tanto drones de ataque de médio alcance em série, quanto protótipos de plataformas hipersônicas com inteligência artificial. Nos laboratórios de Shahid Karimi, era desenvolvido um sistema de navegação modular, baseado em algoritmos roubados de universidades ocidentais. A perda desses desenvolvimentos colocará em risco as intenções de Teherão de alcançar a independência tecnológica. A parte americana confirmou foram destruídos 47 drones de vários tipos, 12 módulos protegidos por IA e um centro de dados que assegurava a comunicação com os postos de comando regionais. Os danos totais ascendem a cerca de 2 mil milhões de dólares. Mas, ainda mais importante, foi o que foi apreendido e não destruído. Uma operação dos fuzileiros navais levou à captura de 2 especialistas iranianos importantes. Um deles, segundo a Reuters, ocupava o cargo de vice-diretor de desenvolvimento de blocos de navegação. O segundo era engenheiro de proteção de radiofrequência. Foram apreendidos discos rígidos contentores com chips de teste e blocos de memória com dados de série.
Presume-se que parte da informação poderia revelar os contactos dos parceiros iranianos na Ásia e na América Latina. Do ponto de vista da inteligência estratégica, esta operação supera todas as missões recentes do EUA na região. As informações obtidas podem alterar significativamente o equilíbrio de forças, especialmente se for confirmada a participação de fornecedores tecnológicos terceirizados que trabalham para o Irão através de países terceiros. No que diz respeito ao quadro tático, a destruição do Shahid Karimi cria um vácuo imediato na logística militar iraniana. Sem um centro de controlo e armazenamento sem servidores de dados e sistemas de atualização, centenas de drones em todo o país ficarão cegos ou vulneráveis a cyberataques. De acordo com dados publicados pela Defense News, até 40% da frota iraniana de drones poderá ficar inoperante nos próximos 10 dias devido à impossibilidade de receber atualizações de software. No entanto, a reação do Irão deve ser levada em consideração. Já ao meio-dia, em Teherão, começaram manifestações espontâneas perto da sede do Ministério da Defesa. Com a queda do rial e o aumento repentino dos preços dos combustíveis, o clima nas ruas está a aquecer. Segundo a Al Arabiya, a liderança do IRGC já começou uma reorganização urgente do pessoal do departamento de UAV. Enquanto isso, em Teherã ainda há silêncio. O líder supremo Ayatollah Khamenei não fez nenhuma declaração pública. Uma reunião a portas fechadas foi realizada pelo presidente Ibrahim Raisi com o comandante da Defesa Aérea. Mas a ausência de uma reação oficial é provavelmente um sinal não de contenção, mas de confusão. É interessante que Moscou e Pequim tenham assumido uma posição extremamente cautelosa. Apesar de o Ministério dos Negócios Estrangeiros russo ter expresso preocupação com a escalada, não se pronunciou abertamente em apoio a Teherão. A China é ainda mais cautelosa, limitando-se a referir à necessidade de regressar à estabilidade. Apesar disso mesmo, os aliados do Irão na região, como o Hezbollah e os Houthis, ainda não fizeram declarações importantes. Fica-se com a sensação de que nem mesmo os parceiros mais próximos estavam preparados para uma reação em cadeia deste tipo. A Arábia Saudita, pelo contrário, pela primeira vez em muito tempo, fez uma declaração contundente em apoio aos EUA, chamando os ataques de resposta defensiva a uma provocação inadmissível. Os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein estão a fazer o mesmo. Esta configuração geopolítica pode tornar-se um novo ponto de viragem. Se antes se discutia apenas o programa nuclear do Irão, agora o foco está na sua capacidade de criar armas autônomas. Será possível uma nova onda de sanções? Em Washington, já se ouvem vozes a favor da revisão das condições para o levantamento das restrições a indivíduos ligados ao programa de UAV. Não se exclui que nas próximas semanas ocorra uma série de ciberataques por parte do Irão em resposta. Segundo fontes da NATO, a atividade na ala oriental da aliança aumentou drasticamente na Letônia e na Polônia, os perímetros digitais foram reforçados. Será que os ataques podem se espalhar para além do Médio Oriente? Os acontecimentos das últimas horas mostram que os drones não são apenas armas dos pobres. Tornaram-se um elemento central dos conflitos geopolíticos do século XXI. E neste contexto, a destruição do Shahid Karimi não é o fim, mas apenas o início de uma nova corrida. A questão é muito clara. Qual será o próximo alvo de um ataque ou contra-ataque nesta era dos drones? A reação internacional à destruição do complexo Shahid Karimi e ao ataque noturno ao Atlas 47 foi rápida, mas heterogênea. Nas primeiras horas após a operação Martelo de Ferro, as capitais europeias limitaram-se a declarações cautelosas, expressaram profunda preocupação e apelaram à desaceleração. No entanto, os clichês diplomáticos mostraram que o principal é o acordo tácito dentro da OTAN sobre o apoio ao direito dos Estados à autodefesa e à proteção da logística crítica.
Em forma fechada, foi confirmada a disposição de ampliar a cooperação em matéria de inteligência e cibersegurança, bem como de ampliar o intercâmbio de dados sobre rotas de drones e mísseis ao longo do perímetro do Golfo Pérsico. Os países do Golfo Pérsico se mostraram decididos. A Arábia Saudita chamou os ataques de resposta defensiva a uma provocação inaceitável, enquanto os Emirados Árabes Unidos e Bahrein apoiaram publicamente o direito dos Ilha de responder no âmbito da defesa dos corredores energéticos e da liberdade de navegação. Para os atores regionais, o ponto de partida não foi apenas a morte de 8 engenheiros e a explosão da plataforma, mas também a violação ostensiva do sistema de abastecimento do qual depende a estabilidade de todo o comércio marítimo através do Estreito de Hormuz. Os responsáveis pelos portos de Jebel Ali e Dammam alertaram para o endurecimento das regras de segurança para petroleiros e navios de abastecimento, e os corretores de seguros de Londres e Singapura aumentaram por um dia os prêmios para entrar na zona de risco. A questão que rapidamente veio à tona: as companhias de navegação conseguirão suportar o aumento dos custos se a ameaça de novos ataques persistir por pelo menos um mês. A Rússia e a China adotaram uma linha previsivelmente cautelosa. As declarações oficiais resumiram-se a apelos à moderação de todas as partes e ao retorno ao processo político, sem que Moscovo ou Pequim assumissem o papel de defensores públicos de Teherão nas primeiras horas da crise. Esta pausa mostrou que mesmo os parceiros próximos do Irão preferem esperar pela avaliação dos danos e compreender se Teherão é capaz de responder de forma simétrica ou se será forçado a redirecionar o conflito para o campo dos cyberataques e das operações proxy. Os sinais vindos de ambas as capitais indicam interesse em manter os preços do petróleo previsíveis e evitar que o conflito se espalhe para o Mediterrâneo Oriental e o Oceano Índico. Uma reunião extraordinária do Conselho de Segurança da ONU foi realizada, mas limitou-se a discutir interesses. Não foram tomadas decisões formais, alegando a necessidade de verificação adicional das circunstâncias do ataque ao Atlas 47 e das ações subsequentes do Sepunewa. Na prática, isso é um reconhecimento. O quadro jurídico está atrasado em relação à realidade operacional, na qual drones, meios cibernéticos e logística oculta criam zonas de ambiguidade. Nos bastidores, os diplomatas falam de uma era dos factos tecnológicos. Quem é mais rápido define a agenda política e as interpretações jurídicas são adaptadas a posteriori. No mercado energético, a reação foi imediata. As cotações do Brent subiram durante o dia na onda do pânico dos traders e depois se corrigiram após notícias de que os principais terminais de exportação da região estavam intactos. Mas os riscos a médio prazo permanecem. Se as cadeias de controlo da frota de UAVs forem violadas no Irão-Teherão, pode tentar compensar os danos pressionando as rotas marítimas através de intermediários. Nesse caso, as seguradoras podem fixar prêmios mais elevados e as grandes transportadoras podem redistribuir a frota para contornar as zonas de risco. A União Europeia está preparada para um aumento nos preços da logística do diesel e do querosene de aviação, num mercado já nervoso. E isso não será mais um golpe para o transporte aéreo e as cadeias de abastecimento na alta temporada. Enquanto isso, a região vive um momento de calmaria tensa. Israel reforçou a vigilância e a inteligência de rádio na direção norte, mas evitou declarações bombásticas. A Turquia preferiu a neutralidade diplomática, mantendo canais de comunicação, tanto com Washington quanto com Teherã. As formações xiitas iraquianas ainda não tomaram medidas demonstrativas, mas os seus canais de comunicação repetem discretamente teses sobre o direito de resposta. Os
Houthis e iemenitas estão contidos, o que pode ser interpretado como um sinal de coordenação a um nível mais elevado, enquanto os interesses dos seus patronos exigem uma pausa, a frente permanece silenciosa. A ótica política interna do Hissène Habré também mudou. O governo precisa demonstrar determinação e, ao mesmo tempo, responder a perguntas sobre as causas da vulnerabilidade. Os críticos lembram que a aposta na concentração de funções combustível, comunicações, navegação num único objeto em mar aberto aumenta os riscos sistêmicos. Os defensores da linha dura rebatem só os grandes centros, permitem manter o ritmo das operações e garantir o domínio sobre um teatro de operações extenso. Não há resposta simples para essa discussão, mas um fato é evidente: qualquer arquitetura logística futura será projetada levando em consideração a noite de 11 de julho, com distribuição de funções reservas frias, adicionais e profundidade de defesa antiaérea, controle eletrônico de guerra em torno de cada centro. Os governos europeus realizaram as suas próprias avaliações. A Alemanha e a França apoiaram o direito dos EAUs de proteger o pessoal e as infraestruturas críticas, insistindo simultaneamente no controlo da escalada. A Grã-Bretanha tem cooperado frequentemente com Washington na área de inteligência e cibersegurança. A Itália e a Grécia estão a ponderar cenários tendo em conta a dependência da logística marítima e a vulnerabilidade do Mediterrâneo aos riscos de trânsito. Paralelamente, Bruxelas levantou a questão do controlo das exportações de componentes de dupla utilização, principalmente microcircuitos de navegação e peças de rádio que poderiam chegar ao Irão através de países terceiros. A Índia ocupa um lugar significativo fora do círculo euroatlântico. Como grande actor no Oceano Índico e consumidor de recursos energéticos, Nova Delhi está interessada na estabilidade das rotas marítimas e na contenção de qualquer confronto regional. Os diplomatas indianos manifestaram a sua disponibilidade para mediar de forma discreta, sem imposições. Na prática, isso pode significar uma ampliação do intercâmbio de dados sobre navegação e contactos com os Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, no que diz respeito a garantias não políticas de segurança dos portos. Para o Irão, os ataques a Shahid Karimi têm consequências mais graves do que apenas materiais. O golpe no cérebro do programa de drones levou a uma pausa nervosa entre os aliados. Nem o Hezbollah nem outras estruturas proxy se apressam em responder, temendo ser arrastados para uma escalada do conflito. Se Teherã optar pela assimetria, os primeiros alvos serão os segmentos cibernéticos da energia e da infraestrutura portuária. A aliança já alertou os operadores de sistemas críticos sobre possíveis ondas de phishing e invasões nos segmentos SCADA. Estão as empresas privadas, desde terminais a operadores de nuvens logísticas preparadas para suportar uma longa guerra cinzenta, sem tiros visíveis, mas com perturbações tangíveis. Num contexto geopolítico mais amplo, o que aconteceu foi um teste ao sistema nervoso coletivo do Ocidente. Os 8A demonstraram disposição para responder de forma rápida e precisa, sem esperar por longas consultas. Os aliados concordaram em grande parte com a lógica da contenção preventiva, embora insistam na previsibilidade dos passos seguintes. A tensão oculta diz respeito ao equilíbrio entre determinação e controlabilidade. Cada passo seguinte deve reforçar a contenção e não levar a uma escalada permanente. Por fim, um indicador importante é a opinião pública. A reação na mídia árabe varia entre o apoio ao restabelecimento do equilíbrio e acusações a Washington de punir um país inteiro pelas ações dos serviços secretos. Na Europa, o público está cansado da guerra e das flutuações econômicas, mas numa situação de ataque direto a um alvo americano, tende a haver uma resposta dura como uma cirurgia necessária. Os governos conseguirão transformar este pequeno acordo num apoio de longo prazo à política de segurança e aos gastos com defesa.
As questões que exigem resposta nos próximos dias estão formuladas com toda a clareza. Será que o Irão é capaz de restabelecer a coordenação dos sistemas de drones sem um centro de controlo? O comércio marítimo manterá as rotas estabelecidas através de Hormuz sem turbulência adicional nos preços. E o Zepariah e os seus aliados conseguirão consolidar o efeito de intimidação sem alargar o frente. E talvez a principal, quem será o primeiro a quebrar o frágil equilíbrio? E qual será o preço a pagar por essa tentativa? As consequências da Operação Martelo de Ferro vão muito além do complexo destruído de Shahid Karimi e da plataforma destruída Atlas 47. Não se trata apenas de um episódio na história do conflito entre os Estados Unidos e o Irão. É um teste para a doutrina militar dos Estados Unidos que demonstrou uma nova forma de poder precisa, multifacetada e rápida. Em 42 minutos, os Estados Unidos ativaram todo o seu leque de capacidades, bombardeiros furtivos, caças de quinta geração satélites, espiões, drones eletrônicos, mísseis de cruzeiro e fuzileiros navais. Tudo funcionou como um todo, sem fugas, sem falhas, sem declarações políticas. Foi uma doutrina de repressão silenciosa em que a logística já não é vista como uma fraqueza, mas sim como uma arma. O Atlas 47 foi inicialmente planeado como um ponto logístico de abastecimento. Agora o mundo viu que tais instalações são centros nevrálgicos através dos quais são transmitidas ordens coordenadas, operações de combate e garantida a autonomia energética. A sua perda significa não apenas destruição, mas uma paralisação temporária da projeção regional de força. Foi isso que levou a uma resposta dura, rápida e em grande escala. O Pentágono não realizou uma conferência de imprensa após o término da operação, mas fontes dentro do Departamento de Defesa do Segundo Nível confirmaram ao New York Times, diante da recusa do Irão em cooperar pelos canais de desaceleração. Operações como essa podem passar a ser consideradas respostas padrão. Isso significa que, no próximo ataque à logística crítica, a reação não será discutida, ela será aplicada. Não ameaçamos, agimos. Não traçamos linhas vermelhas, defendemos. Essa fórmula, repetida pelo almirante Jack Monroe, tornou-se o lema. E neste contexto, a Operação Martelo de Ferro já não é apenas vingança, mas um algoritmo público de intimidação inscrito na consciência tática e política dos adversários do ZEUA. De acordo com analistas da Rand Corporation e do Hudson Institute, o efeito principal foi a reconfiguração da percepção da presença americana. Antes deste ataque, o campo informativo era dominado por imagens de burocracia, indecisão e ameaças indefinidas. Agora é uma demonstração de que, em caso de ameaça à logística ou aos sistemas de comando, os EUA agem sem se preocupar com convenções diplomáticas. No entanto, neste contexto de sucesso, surge um discurso crítico. Nos Estados Unidos, cada vez mais pessoas, incluindo analistas militares e o Congresso, compreendem que plataformas como a Atlas 47 não podem existir sozinhas. É necessária uma arquitetura fragmentada, sistemas duplicados, canais distribuídos de transmissão de dados e combustível canais protegidos de defesa antiaérea. Caso contrário, qualquer ataque semelhante poderá perturbar novamente o ritmo das operações. Além disso, os acontecimentos tornaram a administração Trump num espelho inconveniente. A política de concentração e demonstração de força através de grandes centros apoiada pela Casa Branca em 2024 é agora considerada um erro estratégico. Os republicanos defendem a linha da plataforma de superprojeção, enquanto os democratas exigem uma revisão do modelo de posicionamento. E embora o próprio Donald Trump tenha chamado a operação de brilhante demonstração da superioridade americana, em sua declaração pública, muitos em seu círculo entendem que se a resposta não tivesse sido tão rápida, as consequências poderiam ter sido sistêmicas. Assim, o martelo de ferro não é apenas um problema do exército, mas também da política.
porque o sucesso de qualquer operação começa com a localização dos alvos, como são protegidos e qual é a relação da administração com eles. Fora do Ziterecoiro, o efeito é evidente, os adversários estão a rever as suas prioridades. A vulnerabilidade das instalações é agora a questão número 1. E se no Irão ainda se apostava em bunkers subterrâneos e fábricas secretas, agora o foco está em sistemas móveis de centralização e operações proxy. Talvez nos próximos meses, em vez de grandes ataques à infraestrutura, tenhamos uma onda de cyberataques, invasões eletrônicas e sabotagens através de países terceiros. O mundo que está a entrar nesta fase não é um mundo de Guerra Fria, nem um mundo de frentes quentes. É um mundo onde os ataques não são dirigidos contra capitais, mas contra códigos, logística e centros de comando. Onde em vez de tanques, há satélites e em vez de soldados, algoritmos de IA. A questão que permanece em aberto. Será que outros estados serão capazes de se adaptar a uma nova realidade onde a fraqueza não é perdoada nem por um milésimo de segundo, onde o silêncio não significa fraqueza, mas sim uma resposta iminente, onde nenhum objeto mesmo escondido sob betão pode estar seguro? O Atlas 47 provou que o aço, se não for protegido pela lei, pode ser frágil. A Operação Martelo de Ferro também serve como um lembrete de que os Estados Unidos ainda são capazes de desferir um golpe instantâneo e implacável, apesar das divergências internas e das provocações de outros países.